Nesses dias temos meditado em Atos 9:31, que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo, no conforto, como vimos ontem de noite, do Espírito Santo crescia em número. Aleluia. 13,5 4 Aleluia. Obrigado, queridos. Asaf vai dar continuidade nessa tarde sobre essa palavra-chave de sermos íntegros por meio do Espírito Santo da palavra em todo o nosso proceder, que vem completamente nesse contexto de caminharmos no temor do Senhor. Privilégio andarmos juntos. Falei para o Asaf, que dizer depois de uma declaração de amor assim? Eu tenho uma expressão que eu uso muito com o Moacir lá em Porto Alegre, que a recíproca é mais que verdadeira. E o Moacir, nosso colega, daquele jeito tão especial, ele disse: um dia eu quero ser apresentado para essa recíproca. Ouço falar tão bem dela. Ela é verdadeira, é mais que verdadeira. É uma piada nossa, só poderia partir do Moacir. Mas a recíproca, Asaf, é mais do que verdadeira. É um privilégio, é uma honra. No início da nossa caminhada, eu tinha um desejo muito grande de ser idêntico ao Asaf. Primeiro que eu queria saber cantar e não cantava coisa nenhuma, nem afinava. Me lembro um dia no conjunto, eu me inspirei na Carmélia e queria fazer os floreios que a Carmélia fazia, até que o Jairinho, o moreno, chegou por trás de mim e eu pensava que eu estava arrebentando, né? E ele disse assim: John, por favor, sai do microfone. Eu desci do terceiro céu, eu estava na carne, e ali comecei a entender cada vez mais que o meu ministério principal não era bem esse. Depois, andando junto com o Fritz, como nós chamamos ele na intimidade, entendi que Deus tinha nos colocado um ao outro não para sermos idênticos, mas para sermos cooperadores e complementarmos o ministério um do outro. Ele tinha uma mania de que trazia cada cântico novo e apresentava. Isso ele faz ainda hoje para todo mundo, mas a gente sentava junto na casa do meu pai, ao redor daquela mesa, e ele ficava olhando para mim e disse: John, testificou? Porque havia uma impressão do meu espírito nos cânticos que eram muito preciosos. E alguns poucos que não tinham aquele tchan, não havia o testificar do Espírito. Então a preocupação dele: testificou, John? Tu sentiu aquele arrepio? A gente era guria, a gente não sabia como se expressar ainda nas coisas de Deus. Mas é interessante que havia um testificar, meu espírito ardia. Cada letra, canção, melodia que vinha do trono de Deus. Eu queria saber compor e não vinha muita coisa. Mas Deus começou a nos trazer esse complemento, e um dia Deus mostrou que até Moisés precisava de um Arão, e Arão precisava de um Moisés. E com todas as devidas proporções, entendi que Deus nos deu e me deu para ser como um Arão ao Moisés, e temos caminhado assim um ao outro. Não, Arão, Moisés. Vamos deixar assim. Oh Senhor, mas é um privilégio completarmos. Naquele tempo nem sabíamos o que era servir apostolicamente, servir profeticamente. Estava começando a abrir esses horizontes no meio do contexto da igreja no Brasil e no mundo. E ainda hoje
Estamos recém aprendendo, não considerando nada em nós mesmos, porque sabemos que a nossa suficiência só vem do Senhor. Como se de nós mesmos pudesse partir alguma coisa, já temos experimentado a cruz, sabendo que em nós mesmos não habita nada de bom, só Cristo, a esperança da glória. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos como igreja em São Vicente e em cada localidade. Te louvamos porque Tu estás em toda parte edificando a Tua igreja. E quando vemos esse permear o Teu amor, de honra, de respeito e de valor uns para com os outros, não desistindo um do outro porque vemos falhas, ou vemos erros, ou imperfeições, mas nos ajudando, nos edificando mutuamente cada dia que se chama hoje. Nós queremos, nessa continuidade, nesse fim de semana tão lindo que Tu está nos dando, permanecermos na Tua palavra e na Tua graça. Nós temos visto o alvo e nós temos passado pela porta e nós queremos caminhar. Os discípulos, os do caminho. Queremos caminhar no Teu temor, queremos caminhar no consolo do Teu Espírito, queremos continuamente nos edificar para sermos cada vez mais expressão da Tua igreja. Abençoa-nos na meditação da Tua palavra nessa manhã, que possa colocar mais algumas pedras do Teu fundamento em cada um de nós, em nome de Jesus. Quando eu estava pensando nesse texto e tendo recebido da parte do Jorge essas palavras-chave sobre unidade, sobre qualidade, sobre quantidade, finalidade, e vendo a riqueza que só o Espírito consegue colocar num versículo da palavra, saltou aos olhos também essas 4 palavras. Até me deu vontade no meio do louvor falar com o João e ele conseguir colocar, mas nem pensei, não, deixa para depois. Mas se nós vemos aqui, quando ele fala sobre a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria, é interessante que num dos poucos lugares ele fala aqui a igreja no singular. Pensando no contexto das localidades, seria as igrejas nessas 3 regiões, mas porque a igreja é uma, como vimos ontem, a igreja no seu contexto universal, no seu contexto global, usando uma linguagem de moda hoje, ela é uma, há uma unidade em todos os santos, em toda parte. Bela estava falando que aqui há representados mais de 41 localidades, e é o mesmo Espírito, nos abraçando uns aos outros, é o mesmo coração, seja do Nordeste até a ponta do Sul, há um só coração, passando pelo Centro-Oeste, é um só coração, e a alma de todos os que creem, há uma unidade. A segunda palavra-chave é qualidade, caminhando no temor do Senhor, edificando-se, caminhando no consolo e no conforto do Espírito Santo. Tudo isso vem trazer essa integridade, essa qualidade, essa santidade que vimos um pouco ontem pela palavra do Senhor. Ou seja, essa segunda palavra vem se destacar em nosso espírito, unidade, que gera qualidade do Espírito Santo pela palavra de Deus em nós. Terceira palavra é quantidade. A palavra fala que crescia em número, se multiplicava, havia um acréscimo contínuo. Isso é o fruto do processo da igreja caminhando na sua normalidade. Tudo que tem vida gera vida. Eibe sempre fala, ovelha sadia da cria. Aleluia. Quando estamos caminhando no processo da igreja do Senhor, então é algo sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural gerarmos outros discípulos do Senhor. Crescia em número e se multiplicava. Havia prosperidade da igreja do Senhor.
E eu fiquei pensando no meio do louvor, onde se encaixa a finalidade. Tudo para a glória do Senhor. E me veio em minha mente, dentro de mim, uma visão: Judeia, Galileia, Samaria, confins da terra, como se fossem ondas, permeando em círculos. E me lembrei do texto que fala de Abacuque, se não me engano, fala a respeito de que a glória do Senhor encherá toda a terra do seu conhecimento como as ondas do mar. 2,14, se não me falta a memória. Isso, ouvi o Chico assobrando ali, foi tu, Chico? Nossa enciclopédia bíblica, que bênção. A finalidade da glória do Senhor encher a toda a terra, toda a Judeia, toda a Samaria, toda a Galileia, até os confins da terra, da glória do Senhor. Nesses próximos dias nós vamos como família visitar de novo a Suécia, a Noruega. Vamos tirar alguns dias de férias também, mas vamos estar ali com os irmãos da Bélgica, da Alemanha, e ali em cada localidade vamos vendo a glória do Senhor se manifestando, assim como aqui em todo São Vicente, Santos, Praia Grande, Cubatão, toda a Baixada Santista, São Paulo, Brasil. Nem outros viram aquilo que Deus vai te levar ainda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero repartir contigo um pouco mais nessa palavra edificando-se, nessa manhã ainda, antes de pegarmos o voo de volta para Porto Alegre. Temos ceia geral no final da tarde, vamos estar todos na chácara, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Mas ainda nessa manhã, queremos repartir um pouco mais dessa realidade que tem sido presente desde o início, do começo dessa parte da igreja aqui em São Vicente, que temos servido mais diretamente, dessa palavra edificando-se. Todos os comentaristas que eu tenho lido sobre esse versículo falam que essa palavra é a palavra-chave desse versículo: edificando-se, processo de edificação contínua da igreja. Por mais que diz que a igreja já estava estabelecida nessas regiões, ainda não era algo finalizado, era um processo. Já tinha começado o estabelecimento da igreja em cada cidade, em cada localidade, em cada região, por toda ela, mas era um processo de contínuo crescimento diante do Senhor, onde Deus conta com cada um de nós. Essa palavra oikodomeo, do grego, significa construir uma casa, edificar ou construir uma edificação, edificar a partir do fundamento, promover crescimento, reparar, restaurar pela construção. É a mesma palavra, vem da mesma raiz, oikos, como temos ministrado aqui, falando a respeito da casa, família, amigos, parentes, relacionados conosco. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu e tua casa será salvo tu e toda a tua casa. Essa palavra casa, oikos, significando família, significa relacionamentos, significa pessoas ligadas uma com as outras. É essa mesma palavra de oikodomeo, de edificar, de construir, de relacionar-se junto. Vamos ver algumas bases. Primeira dela, 1 Coríntios 3:11. Vamos começar bem, vamos começar com Cristo. Aleluia, é o único fundamento. 1 Coríntios 3:11, tu pode abrir na tua Bíblia. Cristo Jesus, não há outro fundamento que pode ser colocado, posto. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nenhum ministério, serviço translocal pode colocar outro fundamento em qualquer localidade, a não ser o único que já existe, a pessoa do Filho de Deus, Cristo Jesus o Senhor. Ele é o firme fundamento.
1 Pedro 2, 6 e 7 confirma essa palavra, dizendo que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Também vós mesmos, como pedras que vivem, fala no versículo 5, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, Jesus, uma pedra eleita e preciosa, Jesus. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Oh, para nós que cremos, Ele é preciosidade. A pedra que os construtores rejeitaram para os descrentes, essa veio ser a principal pedra angular. Para alguns, pedra de tropeço e rocha de ofensa, mas para nós, salvação, preciosidade, fundamento, pedra angular, sólido fundamento da nossa vida e da sua igreja. O texto de Atos 4:12, vocês já me ouviram ministrar várias vezes. Não há salvação em nenhum outro nome, não foi dado aos homens nenhum outro nome, a não ser a pedra angular, Cristo Jesus. Versículo 11 e 12. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus. Quando a palavra fala aqui de construtores, é essa mesma palavra edificação, edificadores. Cristo Jesus nos transformou também nos seus construtores, mas precisamos construir sobre Cristo Jesus. Isaías 44:8, ele fala a respeito da rocha. Há uma expressão em todo o capítulo, parece que há uma certa argumentação de Deus arrazoando com o povo de Israel, dizendo: há porventura outra rocha? Há porventura outro igual a mim? Eu sou a rocha, eu sozinho fiz, eu faço todas as coisas, eu tudo realizo, eu sou o Senhor, não há outra rocha que eu conheça. Há uma certa, possivelmente, ironia de Deus, debatendo com o povo de Israel: há porventura outro fundamento além de mim? Eu sou a rocha. Amém? Amém? Precisamos continuamente avaliar nossas vidas, o ministério com os discípulos, a igreja que está sendo levantada em cada cidade, sobre que fundamento? Se é fundamento de homens, de ministérios, por mais preciosos que sejam. Não podemos edificar a igreja sobre o nome de Daniel, nem sobre a pessoa dele, por mais precioso, querido, lindo e cheiroso que ele é, mas ele não pode ser a rocha. Só tem uma, é Jesus. Amém? Queres dar uma salva de palmas para a rocha? A rocha. Aleluia. Obrigado, Jesus. Único fundamento em toda a terra da tua igreja, Senhor. Único fundamento legítimo para todos nós em toda e qualquer localidade. Cristo Jesus, o Senhor. Tu és o firme fundamento, rocha eleita, preciosa, pedra angular. Tu és o nosso fundamento. Estamos solidamente edificados sobre a rocha que é Cristo. Aleluia. Tu és o Senhor. Obrigado, Pai. Segundo lugar, é Cristo que edifica a sua própria igreja. Sexta de noite vimos que a igreja era dele, com muita clareza, só para não fugirmos e não esquecermos desse firme fundamento. E hoje eu quero salientar que quem edifica a sua igreja
Continuamente eu tenho que purificar a minha mente pela palavra e ordenar a minha mente, porque às vezes no meu afã, tá certo essa palavra em português, na minha até angústia que às vezes me vem no trabalho pastoral, eu penso que eu tenho que edificar, que eu tenho que fazer, não que eu não tenho que cooperar, mas quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Eu posso respirar, eu posso respirar aliviado. Quem edifica a igreja é o Senhor. Cada localidade aqui representada, cada liderança que está sendo levantada pelo Senhor, respira fundo, tranquilo. É Deus, é Cristo que edifica a sua igreja. Amém. Não sou eu. Obrigado, Jesus. Às vezes quando a gente fica muito sobrecarregado, pensando que se eu não falar, se eu não der o meu palpite, se eu não opinar, se eu não enxergar, se eu não falar, se eu não coordenar, nada vai ser feito. O Senhor diz: Joãozinho, eu vou te reduzir a tua verdadeira insignificância. Eu sou Cristo, não tu. Sou eu que edifico a igreja, não tu. Tu é apenas um membro, uma partezinha. Teu serviço é promover o serviço de todos. Mas deixa que eu edifico. Eu sou cabeça, Cristo Jesus. Terceiro lugar é a palavra dele. E nós sabemos que a palavra é Cristo. Abra esse texto, por favor, de Atos 20, 32, isso mesmo. Atos 20, 32 fala que Paulo, depois de ter ministrado com o presbitério de Éfeso, que ele tinha chamado a Mileto para recomendá-los os cuidados. Aleluia, Senhor. Agora ele estava dizendo para esses presbíteros, e digo também para vocês aqui e em cada localidade: agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. A palavra Cristo em vós, a esperança da glória, a palavra habitando ricamente em nós, como diz o texto de Colossenses 3,16. Ontem ainda Dani mencionou esse versículo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Aqui diz também: tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra que é Cristo. Nós não podemos descuidar de que todo discípulo permeia a sua vida com a palavra, individualmente, na sua leitura anual, como temos recomendado e direcionado, a palavra habitando ricamente na tua vida como discípulo, tu memorizando, guardando, vivendo a palavra de Cristo. Isso sendo praticado nos grupos de edificação e de discipulado e de evangelismo, nos lares, na igreja, na casa, os discípulos reunidos juntos, também em torno da palavra que tem o poder de nos edificar. Outro dia eu estava vendo um anúncio de uma nova tradução da Bíblia de inglês chamado King James. Parece que traduziram já os 4 evangelhos. É uma tradução muito antiga, acho que Asaf, o século 1500, foi uma das primeiras versões depois de Lutero em inglês. E ali ele estava anunciando, recomendando que os pastores lessem essa versão, porque eles fizeram num congresso, num seminário de pastores, um levantamento, e viram que 51% dos pastores não tinham lido a Bíblia toda ainda. Eu não sei se era 51 ou 55, vou fazer pelo limite baixo. 50%,
50,8%, não exagerei, só exagerei 0,2%, não tinham lido a Bíblia toda. Não estamos falando de discípulos, estamos falando de pastores que deveriam ser discípulos, mas que se formaram e são bacharéis em teologia, e que nunca leram a Bíblia toda. Uau, meu Deus! Amados, permeia a tua vida com a palavra de Cristo, que tem o poder de edificar, de trazer edificação e trazer a herança que temos entre os santificados em Cristo Jesus. Você diz amém? Aleluia. Nesse espírito que nós estamos recebendo a palavra de ouvir, de praticar, de obedecer. Mateus 7, que eu sei que os presbitérios aqui nunca ministrou para vocês, nunca falou sobre as duas casas, nunca ministrou sobre a casa, sobre a rocha que é Cristo, como edificar uma casa. Aleluia, tem sido processo de evangelismo de muitos de vocês, e essa palavra diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou, olha a palavra-chave, edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, sem bom senso, que edificou a sua casa sobre areia. Aqui, região de praia, vocês sabem bem o que é isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No outro texto de Mateus que está escrito ali, ou de Lucas 6,46, também tem referência em Mateus, fala que quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São os que ouvem e praticam a minha palavra, disse o Senhor Jesus. Amados, só tem uma forma de sermos edificados: Cristo, o firme fundamento, a sua palavra que nos edifica, e de nós nos achegarmos com espírito de humildade, de quebrantamento diante da sua palavra, para receber, ouvir, compreender, acolher, praticar, viver, fazendo discípulos, ensinando-os a obedecer, e depois transmitir. Há um compromisso. Aí temos vidas edificadas, quando ouvimos, praticamos, obedecemos. Ouvindo o cântico que o Sandro nos ministrou de início, eu quero viver o reino com você, e eu estava comentando com o Azaf ali, ele está profetizando, ele não sabia da palavra exata, mas ele já está profetizando, aleluia, sobre essa manhã. Quero viver o reino com você. Edificação. A lei, a constituição desse reino formado por discípulos é obedecer. Nosso coração, daqueles que foram transformados e nascidos de novo, e agora tem Cristo habitando em nós, é um coração obediente. O Atmani fala no seu livro Autoridade Espiritual, e nós temos copiado isso também no livreto Autoridade Espiritual: está cheio de Cristo, está cheio de obediência. Está cheio de Cristo, está cheio da palavra, está cheio de submissão, está cheio da vida de Cristo Jesus. Você diz amém? Senhor, permeia no nosso espírito um espírito reto e obediente a Ti. Livra-nós de sermos enganados. Quantos aqui têm ouvido o Teu reino por muitos e muitos anos, mas de alguma maneira tem se atrapalhado de alguma forma, e eu não falo isso e nem oro assim por discriminação, mas Senhor, que agora começa a haver uma obediência cada vez maior à Tua palavra, a visão celestial, a visão do Teu reino, do Teu propósito, da Tua igreja sendo edificada. Aleluia.
Efésios 2, 20 e 22, pode abrir comigo. Fala a respeito de sermos edificados, casa espiritual. Ontem, pela tarde, na conclusão da tarde, vimos sobre sermos habitação pessoal, individual, no sentido de que cada membro do corpo de Cristo é templo do Espírito Santo. Até o João me perguntou, não entendi bem essa última frase aqui, será que está certo? Eu disse, fica tranquilo, essa aí está certa. Edificação coletiva de Deus. Olha que diz Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, para o templo dedicado ao Senhor, no qual também vós, plural, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus não quer somente habitar em cada um de nós pela presença do Espírito individualmente, como corpo, como templo dele. Mas Deus tem um projeto mais amplo, um projeto coletivo, um projeto gigantesco, que envolve um projeto global, que envolve cada nação, cada cidade, cada região, cada igreja na localidade. Ele está formando uma habitação coletiva para a expressão plena. Eu sozinho não sou suficiente para manifestar a plenitude de Deus. Ele precisa de um corpo, ele precisa de uma casa, ele precisa de uma família, onde somos diferentes, mas complementando o ministério uns aos outros, como citamos no início. Você diz amém? Você faz parte dessa construção? Levanta a tua mão, como alguns estão fazendo. Colegas construtores, colegas de empreitada, estamos juntos sendo edificados, casa espiritual para a habitação plena de Deus. A sua igreja sendo edificada em cada lugar, em toda parte. Obrigado, Jesus. A palavra nos fala de uma família, de um corpo e de um edifício. O texto de Efésios 2, 21, que acabamos de ler, fala de um edifício bem ajustado. O texto de Efésios 4, 16, que temos conhecido tanto, e nesse ano, especificamente a igreja aqui em São Vicente e na Baixada, tem recebido essa palavra de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 2,19, que é um texto paralelo a esse versículo de Efésios 4,16. Colossenses 2,19, por favor abra comigo. Ele diz: não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, bem suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Numa outra versão fala do versículo 16 de Efésios: Cristo, cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com uma operação harmoniosa de cada uma dessas partes, realiza seu crescimento para a sua própria edificação no amor. E o texto de Colossenses 2,19 diz: cabeça Cristo, pelo qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza seu crescimento em Deus. Esses 3 versículos, ele fala de um corpo, de uma família, de uma casa bem ajustada.
Ele fala a respeito de bem ajustados, cresce. Bem ajustado e consolidado traz a edificação que vem por meio de Cristo, por meio do corpo. É o corpo que edifica o corpo. E o texto de Colossenses diz: suprido e bem vinculado, cresce em amor. Por muitos anos ainda era um mistério para mim esses versículos. Não conseguia compreender na sua plenitude, e até hoje, claro que eu não compreendo, ainda estamos tocando em partes, mas tem havido um crescimento cada vez maior pela misericórdia dele na compreensão de que somente através do corpo bem suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, por seus relacionamentos, por seus vínculos em amor, é que pode haver um crescimento harmonioso sobre toda a igreja do Senhor. No meu trabalho, meu serviço pastoral junto com a equipe em Porto Alegre, hoje somos 6 presbíteros, pastores, supervisores, bispos, anciões, como queremos chamar pela palavra. Nosso trabalho de ordenação do corpo de Cristo, cooperando com cabeça, porque Ele que dispõe cada membro conforme lhe apraz. Ele coordena no corpo e ajusta como lhe apraz. Ele é o Senhor. Quando nós nos cooperamos com Ele, nós vemos crescimento, nós vemos multiplicação, nós vemos a prosperidade do reino de Deus. Ainda ontem, um amado discípulo, com lágrima nos olhos, estava falando da junta de discipulado que Deus tinha colocado desde esse ano para ele, onde Deus estava trazendo tanta prosperidade sobre o seu coração, sobre a sua família e sobre o seu casamento e sobre o ministério. Estava havendo uma revolução na vida dele. Houve uma conexão de Deus com o casal que discipula eles, ele e sua esposa amada, e houve uma transformação tão grande de Deus. Meu coração se encheu de alegria. Que preciosidade é o corpo edificando o corpo. Quando nós vamos por tantas partes nesse mundo, olhando e trazendo essa palavra, estava há poucos meses atrás na Bélgica, falando com um pastor, estava nos levando de volta de uma localidade que tínhamos ministrado, e ele, pastor de uma congregação ainda denominacional, tradicional, falando sobre juntas e ligamentos, falando sobre relacionamento em amor, falando sobre serviço de discipulado e companheirismo. Ele se virou para nós, para o Yuan, que estava comigo, estava junto com ele. Esse amado pastor disse: como é que se faz isso? Eu não sei, eu estou profundamente desesperado. Como viver corpo de Cristo? Há uma angústia em milhares de pastores, desesperados, se sentindo e se vendo completamente aquém do propósito, no sentido que veem que não conseguem edificar o corpo, porque não é a minha e a tua função termos a responsabilidade primária em edificar todos e tudo. Não, somos apenas como treinadores, como aqueles que equipam o corpo de Cristo para que toda junta e ligamento, todo discípulo no Senhor tenha a sua justa cooperação harmoniosa de cada parte, onde cada discípulo expressa o seu ministério, sendo e fazendo discípulos e vivendo em companheirismo no nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, não sei bem qual a razão que o João colocou essas juntas e ligamentos pulando. Faz de novo. Gostei desse efeito. Sabe que é bem assim que funciona no corpo? Há um ajuste, às vezes dá uma sacudida em alguns vínculos. Amados, o vínculo não é algo perpétuo, não é casamento no sentido que
agora eu estou vinculado com esse irmão e para o resto da vida eu sou só companheiro dele, eu sou junta de discipulado com esse irmão. Por isso que às vezes Deus faz umas mudanças, dá uma sacudida. Eu sou pai de 3 varões hoje, 3 homens, o Jonathan, Dani e o Michael. Vi eles nascer desde pequenos, carreguei no colo, troquei fraldas, dei mamadeira, brinquei no chão, joguei bola, brinquei de trenzinho, não deixava eles brincar, mas eu brincava. Eu nunca tive trenzinho, então quando eles nasceram eu comprei, antes de ter 1 ano já comprei um trenzinho para o Jonathan, naquele tempo que não tinha os importados ainda, só que não deixava ele brincar, tadinho. Ele já foi curado, eu também. Mas amados, o que quer dizer com essa palavra? Não é porque eu tenho o direito de ser pai que eu posso descansar e repousar numa omissão ou numa permissividade apenas no direito legítimo. Eu tenho cartório, eu sou pai. Não é assim que funciona. Eu tenho que servir na paternidade, regar, investir, sacrificar, me doar, manutenção contínua, investimento em amor, em graça, todos os dias. Tem uma frase, né? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser discipulador, tem que ser pai espiritual, continuamente convertendo teu coração ao vínculo. Amém? Amém? Eu sou discipulador, ele que me busque. Não deu para estar junto, ele está pedindo ajuda, mas não vou atender. Não importa o que eu faço, o que eu sou, ele é meu discípulo igual, tem que me engolir. Amados, isso aí nós nunca ensinamos. Não sei de onde que tu pegou, mas nós não ensinamos isso. Amado, você precisa se qualificar no Senhor pela palavra do Asaf aqui, integridade, modelo, exemplo todo dia, para continuar a paternidade. Senão sacode, Deus tira os filhos para salvá-los. Amém, amados? Considera como privilégio, como reverência, com santo temor, o cuidar de vidas, mas não dê carteiraço. Não confia num diploma. Eu sou discipulador do fulano. Estou brincando aqui, né? Ironizando, como se fosse um certidão de nascimento. Você precisa cuidar disso todo tempo e toda hora. A igreja diz amém? Deus está sacudindo entre vocês algumas juntas e ligamentos. Amém, amados? Se de alguma maneira Deus sacudiu na tua vida, não leve isso mal, mas te arrependa, te entregue, busca correção e te aprimora. Ainda é tempo, aleluia, de continuamente nos converter para sermos pais e mães espirituais de acordo com a vontade do Senhor. Juntas e ligamentos, Efésios 4:3 fala desse vínculo da unidade, da paz, do Espírito. Efésios 4, tanto Efésios como Colossenses de novo vai dizer, há somente um corpo. E ele fala que nós devemos nos esforçar diligentemente. Não é ser leviano, não é trocar de qualquer maneira, não é substituir, não, de maneira nenhuma, mas nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como modelos. Andemos do modo digno da vocação, do chamado que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, no vínculo do Espírito da unidade, do vínculo do Espírito da paz. Há somente um só corpo, há um só Espírito, como fomos chamados, numa só esperança da nossa vocação. Colossenses 3,
vai nos falar desse supremo vínculo que Asaf tanto toca e ressalta. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vínculo não pode ser por arbitrariedade, por autoritarismo, por imposição, por constrangimento, por direito adquirido. Não, é por amor, paternidade em amor. Amém? 1 Coríntios 8, quando fala sobre isso, ele diz que o saber ensoberbece, o amor edifica. O saber, o conhecimento. Tem algumas pessoas que amam mais a visão do que as pessoas, e amam mais a letra do que o espírito, o conhecimento. Amados, o saber em si ensoberbece, me torna arrogante. Eu conheço. Tu já conhece a visão? Tu sabes sobre o propósito? Nada. Tu conhece o reino? Como se fosse alguma superioridade conhecer. Amado, é misericórdia. Teme, anda de acordo com a palavra que Deus nos deu, em espírito de humildade, que se Deus tirou a Israel, pode nos tirar qualquer um. Se alguém tem dúvida, dá uma leidinha lá em Romanos 11. Treme e teme. Se Deus tem te dado e tem nos dado alguma coisa, e tem por misericórdia nos dado, isso é para nos tornar mais humildes, mais quebrantados, mais misericordiosos, mais longânimos. Sai fora toda arrogância, superioridade. Não basta ter o conhecimento, tem que ter o proceder de Cristo. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziou. Desculpe meu romper aqui. Esvaziado de nós mesmos. Humildade, mansidão, longanimidade. O vínculo não é status. O vínculo não é carteiraço. O vínculo é relacionado e baseado em amor. Pode continuar, João. Aleluia, Senhor. Nessas juntas e ligamentos, discipulado e companheirismo, são relacionamentos específicos de amor. É um compromisso e serviço e proteção. É um cuidado e amparo. É correção e encorajamento. É ensino, edificação e formação. A palavra diz que a igreja edificando-se, estava sendo edificada em cada parte. Onde não há essas juntas e ligamentos, onde não há esses relacionamentos específicos, transparentes, de honra e de valor, onde temos um compromisso de formação, de edificação, de correção, de amparo, de amor, não há verdadeiramente igreja. Muitos de vocês se lembram daquela palavra, daquele PowerPoint sobre igreja é diferente. Uma pilha de tijolos é diferente de uma edificação. Uma sacola de membros é diferente de um corpo. Uma creche é diferente de uma família. Amados, para ser igreja precisa haver edificação. Começa com 2 ou 3 discípulos numa localidade que começam a receber a visão do reino e do propósito, decidindo: eu quero viver o reino com você. Nessas juntas de companheirismo, de discipulado, aleluia, Deus nos leva à edificação. Romanos 14:19 já está na tela, diz: seguimos as coisas da paz, prosseguimos em andar também as de edificação de uns para
com os outros. 1 Coríntios 14, 26, quando fala sobre os dons, que nós tocamos um pouco ontem, e eu sei que foi muita matéria, foi muito conteúdo, e peço perdão pela minha limitação de não conseguir transmitir melhor, mas quero te recomendar encarecidamente de pegar o PowerPoint, pegar o material da página e fazer isso, cada tela, cada versículo, revisar. Você pode pregar sobre isso na congregação, no local, em qualquer lugar. Por favor, não é propriedade, não tem direitos autorais. Os direitos autorais é do reino de Deus. Amém? Pode usar à vontade. Só te peço que tu não modifica aquela palavra. Use como está, mas pode usar à vontade. Use e abuse no Senhor para transmitir a palavra de Cristo. E viva, lembra o Asaf, compromisso de viver. Amém? Mas 1 Coríntios 14, 26 fala: seja tudo feito para edificação. Palavra, língua, interpretação, salmos, doutrinas, profecia, tudo seja feito para edificação. Oh Senhor amado. 1 Tessalonicenses 5:11 tem um mandamento recíproco que também já temos ministrado aqui. São tantos, são mais de 40 vezes fala essa palavra: mutuamente, reciprocamente, uns aos outros. Amai-vos, orai uns pelos outros, confessai vossos pecados, como Asaf nos levou pela parte da manhã de ontem. Honrai, suportai, e ele também diz: edificai-vos mutuamente. É no mesmo contexto de consolai-vos, que é a continuidade do texto de Atos 9:31, caminhando no consolo do Espírito. Esse texto de 1 Tessalonicenses também traz essas duas palavras juntas: edificai-vos mutuamente, consolai-vos uns aos outros, como já estáis fazendo. O que devemos fazer nas juntas de ligamento e ligamentos de discipulado e companheirismo? Edificar-nos com Cristo, com a sua palavra, em obediência, nos levando a encorajar a obedecermos, a levarmos a prática da palavra. Temos a palavra de Cristo habitando ricamente em cada um de nós, edificando-nos, instruindo mutuamente, nas juntas de discipulado, nas ligamentos de companheirismo. Aleluia, edificação mútua, de uns para com os outros, e como eu brinco, de outros para uns. Consolo, conforto, amparo, ânimo, fortalecimento no Senhor Jesus. A igreja, amém? Quero terminar com uma palavra que tem me ajudado muito. Estou chamando de o crivo da edificação, e a Marta tem parte nessa palavra. Ela ministrou para as mulheres algumas vezes uma palavra tão doce, tão preciosa, sobre esse processo de edificação e de santidade. Vamos ler aqueles textos que vêm na tela. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 10, versículo 23, fala que todas as coisas são lícitas, não somente me são, mas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. O texto de 10 também, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E no versículo 32 diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço, nem para o judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus.
Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E o texto de Romanos 15, 2, e ele começa dizendo: no 1, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Com isso nós podemos colocar esse crivo que nos ajuda muito no relacionamento uns com os outros, esse crivo do Senhor: todas as coisas me são lícitas. E nós temos visto muitas localidades que usam essa palavra para até cair, possivelmente, não sou juiz de ninguém, mas numa liberdade da carne, que sai fora do espírito, e pode estar caindo em libertinagem, em dar lugar à carne. É lícito? Até é, mas vamos conferir a continuidade da palavra. Convém? Algumas vezes eu vejo o cuidado das mães espirituais cuidando a vestimenta dos irmãos, das irmãs, no sentido de cuidado. Eu posso usar essa camisa? Posso. Eu não estou falando dessa aqui agora. Essa aqui eu posso. Convém, é lícito, edifica. Mas uma roupa que expõe ou expõe o meu corpo de maneira que provoca o meu irmão, eu posso usar? Posso. Mas certamente não convém. Você está entendendo? É tão simples. Eu posso, vai edificar? É lícito? Não há uma palavra específica contrário a isso. Mas edifica? Vale a pena? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até posso beber alguma coisa? Até posso. Mas convém? Vai edificar? Eu não vou me deixar ser dominado por aquilo. Amados, precisamos ter uma atitude de discípulo que continuamente, quando penso, faço alguma coisa, esse crivo vem ao teu coração, o crivo do Espírito, o crivo da edificação. Eu tenho liberdade, mas vai edificar? Convém? Eu estou sendo dominado por aquilo? Como continua a palavra? João pode continuar ali. Todas as coisas me são lícitas, mas eu vou agradar ao próximo no que é bom para edificação. Ou seja, eu não vou pensar em mim mesmo. Se eu fizer aquilo, ou proceder daquela maneira, o meu irmão, que pode ser mais débil, ele não vai se escandalizar, vai ser bom para a edificação dele. Tem coisas até que não é pecaminoso, obviamente, porque se é pecado eu não poderia fazer, mas Jesus, a palavra fala que Jesus se santificou. Essa frase a Marta tem repetido lá em casa entre nós, e como tem tocado o meu espírito. Jesus, eu pergunto, de que ele se santificou se ele não tinha pecado? Oh Senhor, tem coisas que nós podemos abrir mão, que até poderíamos ter feito no passado, mas agora não fazemos mais, nem praticamos. Ele evitou a contaminação, diz Asaf, com o mundo. Ele se santificou, se separou, mais ainda para Deus, a favor dos seus discípulos. Até posso ler um determinado livro, posso até ver um determinado filme, mas não faço. Por quê? Porque não convém, não é lícito.
Deus não vai trazer edificação para o meu irmão. Pode servir de justificativa para algum irmão pecar. Se o John fez, eu posso. Amados, precisamos ter cuidado. Não causar tropeço ao meu irmão. Eu estou apenas citando os versículos, estamos colocando, você tem eles e você depois pode completar ainda. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não edificam, não me deixarei dominar por elas. Procuro agradar ao meu irmão e não a mim mesmo. Vejo se vai servir de edificação para ele. Eu não quero causar tropeço e escândalo. Posso contar uma coisa aqui, Azaf? Azaf, você sabe como ele... Não, é algo tranquilo. Ele já botou a mão na cabeça, jamais ia expor algo, que não conviesse, senão estou ferindo a palavra. Mas Azaf, naquela expressão de carinho, de amor, acho que numa das primeiras vezes que ele foi no Oriente Médio, acho que foi junto com o Marco, lá de Porto Alegre, ele deu um abraço e um beijo numa das irmãs árabes. Aquilo que aqui é óbvio, natural, convém, é lícito, edifica, e é bênção, lá é escândalo, tropeço. O Marco quase puxou Azaf pelo cabelo e disse: Azaf, nunca mais, aqui não. Agora imagina a dificuldade para Azaf não dar um abraço, porque é algo inerente, ele se derrete em amor e carinho, mas nós precisamos saber como proceder em cada lugar, em cada localidade, com cada irmão. Não que nós vamos fingir de maneira nenhuma, mas nós precisamos saber o que causa e o que não causa e nos guardar, porque o nosso propósito não é eu posso, Deus me deu liberdade, eu vou trazer essa bandeira, eu vou impor, Deus me permite. Não, até é lícito, creio que naquela primeira frase passou, mas depois nas outras naufragou, tem um bloqueio. Não convém, irmão, então não vou fazer. Isso é legalismo. Não, isso é maturidade. Todas as coisas me são lícitas, oh Jesus amado, mas eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. O João exagerou aí na mensagem subliminar. Seja tudo feito para a glória de Deus. É lícito, convém, edifica, eu estou me deixando dominar por isso, vai causar tropeço ao meu irmão, vai trazer escândalo, não vai edificar, eu estou agradando mais a mim do que ao meu irmão. Se nem Jesus agradou a si mesmo, mas viveu para agradar aos outros, para de alguma maneira trazer todos para o reino do Pai, como que eu, discípulo de Jesus, posso andar em outras pisadas, a não ser nas pisadas de Jesus? Tudo para a glória de Deus Pai. Amém? A palavra diz: edificando-se com esse crivo. Essas pequenas palavras me ajudaram e me ajudam, e nesse ano Deus trouxe pela Martinha querida esse reavivar em nosso coração e no coração de tantos irmãos em Porto Alegre. Amados, o crivo da edificação no nosso relacionamento com o nosso discipulador, uns com os outros, com nossos companheiros, no meio do corpo de Cristo, onde temos vínculo com todos, porque eu não tenho vínculo só com minha junta específica e o meu legamento específico, eu tenho vínculo com todos os meus amados irmãos, não só da congregação, mas com todos os santos, em todo lugar, em toda parte. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. Quero convidar o Sandro, Dani, Azaf. Vamos ministrar de novo com toda a equipe. Quero viver o reino com você. Aleluia. Você diz amém?
Aleluia. E podemos voltar para aquela santa bagunça que estávamos antes, abraçando-nos uns aos outros, aleluia, glória a Jesus, nos edificando casa espiritual, cimentados em amor, juntas e ligamentos específicos de serviço e relacionamento, honrados no meio do corpo de Cristo, edificando a sua casa, aleluia.